Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, vou passar alguns recados para vocês. Nós temos palestras todos os dias. Os horários das palestras estão no mural aí na entrada, ou tem também no site na internet. Quem quiser passar no plantão de atendimento, é só chegar meia hora antes da palestra. E quem for receber passe à distância por algum parente, tem que passar no plantão e fazer o cartãozinho também, tá? Às sextas-feiras, às 20 horas e 5 minutos, nós temos o grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Eu gostaria de agradecer a todos que colaboram com nossas cestas básicas, para as 80 famílias assistidas, e quem puder ajudar com alimentos não perecíveis, agradecemos. Para esse mês, os alimentos que nós estamos precisando mais é arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Mais alguma coisa? E é só isso. E agora vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos nos ligando ao Pai. Vamos entrando em sintonia para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje é com Caetano, o tema é decisão. Bem-vindo, Caetano. Sou eu mesmo? Obrigado. De novo, né, gente? Boa noite a todos. Alegria em estar novamente aqui reunido. E eu espero sinceramente que Jesus seja com todos, nos vossos corações, trazendo alegria e paz para todos vocês. Né? Hoje uma segunda, pré-feriado, né? Amanhã todo mundo em casa novamente, com essa chuva, é uma alegria, né? É uma alegria. Criançada toda em casa, sem poder ir para fora. Deve ser uma alegria. Muito bem. E eu sempre lembro que é uma bênção estar nessa casa, né? Ter pelo menos um dia da semana para refletir na nossa condição de espírito. E é assim que nós vamos também abraçando, então, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Estamos conectados, né, na rede hoje, né? Muito bem. Aí. Muito obrigado, Brasil. Então, vamos abraçá-los e mandar nossas melhores energias a todos os nossos irmãos que nos acompanham, que estão nas suas casas, né? Onde eles estiverem, recebam o nosso abraço fraterno. Bem, amigos, todos nós sabemos, hoje o texto é sobre decisão, é um texto do André, que está lá, deixa eu ver onde está aqui, está lá no Opinião Espírita. É um livro do André, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, né? E o título do texto chama-se Decisão. E é muito conveniente porque... Oi, pode entrar, minha querida, fica tranquila, estamos acabando de iniciar. Pode entrar lá. O Vladimir vai te receber, tá? E antes de iniciar, então, a gente tem a alegria aqui na casa de comunicar assim os eventos, o sucesso dos eventos que nós viemos promovendo para ajudar as nossas atividades sociais, né, que são muito importantes, né? O Espiritismo ele nos ensina que o aprendizado, o estudo é muito importante, mas a obra, o fazer é mais importante ainda, né? E que nós vamos aprender, nós já vamos fazendo, e é isso que nós fazemos, né? Dentro de nossas possibilidades, nós já vamos realizando alguma coisinha. Então nós realizamos a Paedia, né? Foi muito legal, a gente agradece a todos aqueles que compraram, que estiveram lá, foi uma tarde de muita alegria, e reverteu em benefícios para custear as nossas atividades sociais. Também, no último sábado, nós distribuímos as cestas básicas para as famílias cadastradas, tá? Também com muita alegria, sempre com muita alegria, porque é um público que nós dedicamos muito carinho, né? Que são nossos irmãozinhos que vêm até a nossa casa buscar um pouco de ajuda para as suas necessidades físicas e também espirituais, né? E nós temos grande alegria de já poder nos doar. Porque o que o Espiritismo nos ensina é isso.
nós temos que doar de nós mesmos, né? E nós estamos aqui doando o nosso tempo, nosso carinho para esses irmãos, né? Não basta a gente doar o alimento, que sem dúvida é necessário, né? Mas não basta, nós temos que doar algo de nós, né? E o que vem de nós? É o nosso tempo, o nosso carinho, né? Porque o alimento vem da terra, né? É dado por Deus, né? Mais uma dádiva de Deus, que só passa pelas nossas mãos, né? Para entregarmos para os nossos irmãos. Mas o que nós estamos doando de nós mesmos? Isso aí é o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa presença, né? A nossa palavra amiga, que também é necessário. Por quê? Porque alimenta o espírito, né? O corpo hoje a gente alimenta, ok, amanhã ele precisa de novo, né? O espírito, uma vez alimentado, ele é mais perene. Ele cria força, esperanças novas para prosseguir por si mesmo. E é isso que nós fazemos, né? Tentamos humildemente fazer, doando um pouco de nós mesmos, da nossa alegria, da nossa confiança para esses irmãozinhos. E é sobre isso mesmo que o texto do André reforça, né? Nós, enquanto espíritos imortais, temos que estar sempre presente que nós somos criaturas, que o destino está em nossas mãos. E é isso que o André já, logo no início, em cima do texto, diz: afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Então, ele está dizendo claramente que o destino está em nossas mãos e que nós não podemos delegar a ninguém a decisão sobre como comandar as nossas vidas. Isso é muito importante porque a gente vem num ritmo aí nos últimos 18 séculos, no contrário, nós fomos educados a colocar os nossos destinos sempre nas mãos de alguém, não é isso? É o que nós chamamos de terceirização, né? E é o que nossos irmãos espirituais vêm nos alertando, que nós já estamos numa condição espiritual de começar a tomar o destino em nossas mãos novamente. Que nunca teve fora. Nós é que, por nós mesmos, delegávamos às outras pessoas, porque não confiávamos em nós mesmos, não tínhamos confiança em nossas possibilidades, delegamos as decisões. E como dizia lá um texto de um filósofo do século XVI, francês, ele tinha só 18 anos, esse menino, chamava de La Boétie, Etienne La Boétie. Ele escreveu um texto muito interessante que dizia assim, que era o discurso da servidão voluntária. Olha só, da servidão voluntária. Nós estávamos nesse ritmo. Nós estávamos servindo de boa vontade a uma filosofia, a um ensinamento, a uma doutrina que nos induzia a colocar os nossos destinos sempre na mão de terceiros, né? Com o advento do Livro dos Espíritos, em 1857, os nossos irmãos espirituais, e Jesus, o nosso mestre, começa a nos resgatar novamente, né? Jesus tinha vindo há 2000 anos, nos resgatou, nos lembrou que somos espíritos imortais, que nós tínhamos uma vida, além dessa vida física, curta. E mais ainda, agora, no Livro dos Espíritos, nossos irmãos, com Kardec, vinha nos alertar, mais ainda, que nós tínhamos que tomar conta dos nossos destinos. Nós já estávamos despertos o suficiente para tomarmos o destino em nossas próprias mãos, para que nós fôssemos responsáveis pelas nossas próprias decisões. E é sobre isso que o André vai discorrer um pouco, aprofundando esse tema para nós, que é de muita importância. Nós tomarmos consciência que nós somos donos do nosso destino. E nós não delegarmos a mais ninguém as decisões, né? Nem, e aqui vou repetir, né? Não vamos delegar para o padre, nem para o pastor, nem para o pai de santo, nem para os oradores espíritas, nem para o passeísta aqui, para o passista, para ninguém, nem para minha esposa, nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para meus filhos. Eu sou o dono do meu destino, né? É isso que nós temos que tomar consciência. Porque se nós não tomarmos consciência disso, nós, primeiro, não vamos evoluir. Segundo, não vamos realmente nos conectar com os nossos irmãos com eficiência, ou seja, não seremos solidários. Não vamos compreender essa questão da solidariedade. Por que temos que trocar a experiência? E o André, no texto, diz o seguinte, que nós somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Não é em uma e outra, não, é em todas as circunstâncias. Então, a partir do momento, meus queridos, que nós atingimos o domínio da razão, né,
quando chegamos no reino hominal, que adquirimos a razão e, portanto, a decisão de agir, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A liberdade de agir, assim ou assado. E com isso veio a responsabilidade, né? Atrelada a isso veio a responsabilidade. E aí a lei de ação e reação, né? Como nós temos a liberdade, nós também temos a responsabilidade pelos nossos atos. E essa decisão, esse momento de decidir, está presente em todos os momentos da nossa vida. Vocês perceberam? Só para pegar aqui um exemplo, quando nós começamos aqui, quando nós éramos criança, nós tivemos que decidir depois, ir para a escola ou não ir para a escola, não é isso? Obedecer aos nossos pais ou não obedecer, né? Depois de ir para a escola, essa ou aquela profissão, né? Casar ou não casar, não é verdade? Ter filhos ou ter filhos. Então você percebe que tudo é decisão, né? A nossa vida é feita de decisões. É isso que nós temos que temos muito presente e muito firmes, e saber que somos nós que decidimos, que devemos decidir, que nós somos os donos do nosso destino, para que nós venhamos a tomar decisões firmes. Não dependendo dos outros, não dependendo dos outros, né? Porque vocês pensam que não, mas tem gente que não tem vontade própria, não é verdade? Ela quer que alguém assuma a responsabilidade pelas decisões dela. Por que ela quer que assuma a decisão? Porque ela não quer assumir a responsabilidade dos erros ou dos acertos, né? Principalmente dos erros. Ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Nós temos ainda medo da responsabilidade. É por isso que nós fugimos dessa questão de tomar decisão. Olha só que interessante. E é por isso que aquele filósofo dizia que a servidão era voluntária. Nós gostamos de servir porque sempre tinha alguém mandando em nós, decidindo por nós, né? E o André continua aqui. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho de cada vez, para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Muito bem, o André Luiz tem uma forma muito rebuscada de colocar as coisas, mas o que ele está dizendo? Que nós temos muitas opções, né, na nossa vida. Nós temos que optar por um caminho, né? Temos que optar por um. Não podemos seguir todos os caminhos. Nós temos que tomar decisões, né? Para o quê? Para construir o quê? Justamente a nossa caminhada. Ou seja, se vocês preferirem, o nosso próprio destino. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Exatamente isso. Nós temos uma vida, a partir do momento que nós fomos criados, nós somos imortais, né? Nós vamos viver para sempre. Isso Jesus nos disse, e os Espíritos se reafirmaram agora. Nós vamos viver para sempre, nós somos imortais. Nós já sabemos que quem perece é o nosso corpo de matéria, não é verdade? Mas nós continuamos. Então, essas 1000 léguas aqui, é essa vida infinita. Nós temos que caminhar não sei quantas 1000 léguas ainda, né? Mas nós só vamos progredir em substâncias, realmente, com firmeza, passo a passo, ou seja, a cada encarnação. Encarnação por encarnação, experiência por experiência. Olha como que fica legal essa simbologia do André, né? Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Ou seja, encarnação por encarnação, né? Passo a passo, né? Por quê? Ele fala assim, em substância. Por quê? Porque nós temos que construir. É como construir uma parede. Vocês já viram o pedreiro construir uma parede? Ele tem que colocar tijolinho por tijolinho, não é verdade? Um a um, não é isso? Colocar bem colocadinho, no prumo, na régua, para que a parede não caia, não é isso? Para que ela sustente o telhado depois. Assim mesmo nossas vidas. Nós temos que caminhar passo a passo e com substância, ou seja, com consciência do que estamos fazendo, para que os nossos destinos realmente alcancem o objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Evoluir, aprender cada vez mais, sermos cada vez mais senhor de nós mesmos, ou seja, capazes de tomar decisões firmes e corretas, para o nosso bem e para o bem da nossa coletividade. Não se esqueça que durante a nossa vida, nós no futuro seremos também responsáveis por comunidades, né? Isso faz parte da nossa evolução.
Nós também teremos que ser um dia prefeitos, teremos que ser um dia presidentes, governadores, né? Teremos que, olha só. E se nós não soubermos governar nem a nós mesmos, como é que nós vamos governar coletividades, né? Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Olha que interessante. Então a existência terrena, apesar dela ser temporária, pequena e curta, ela é de infinitas possibilidades para o nosso crescimento. Ela oferece várias oportunidades para o nosso crescimento, né? Em muitos ângulos, como ele assinala aqui. Né? Para quê? Com o objetivo. Olha o que ele diz aqui, ó. Para automatizar o bem. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando automatizar o bem em nós mesmos. Né? Porque quando nós somos criaturas criadas simples e ignorantes, não é isso que diz a lei? Nós somos criaturas simples e ignorantes. Nós não sabemos ainda. Né? E nós estamos no aprendizado. Para automatizar esse aprendizado, que nos leva à prática do bem, porque nós aí começamos a entender as leis divinas que regem as nossas vidas, nós precisamos das existências humanas. Por mais curta que ela seja, nesse nosso plano aqui. São necessárias. Né? É o passo a passo. Tá vendo? Por isso que ela é tão assim, para muitas pessoas ela é tão difícil. Né? Ela é uma vez pesada, não é verdade? Cheia de dificuldades. Por quê? Porque nós estamos em aprendizado, somos aprendizes. Né? Decisão é necessidade permanente. Reafirmando aquela coisa que nós sempre temos que decidir. Por isso ou por aquilo. Por ali ou por aqui. Né? E, novamente, não podemos colocar essas decisões na mão de ninguém. Não é isso? Não é, os pais não falam assim para os filhos, que dá total liberdade para os filhos escolherem o que eles querem ser na vida. Está corretíssimo, porque a função dos pais é apenas apoiar, né? Tentar observar as tendências dos seus filhos. Não ser aqueles carrascos, você vai ser isso, vai ser aquilo. Né? Você vai ser isso porque dá mais dinheiro, dá mais prestígio, dá mais destaque. Não, ele tem que descobrir no filho, naquele filho de Deus, naquela criatura, naquele espírito que Deus mandou para a sua responsabilidade, quais são as habilidades, quais são as tendências daquela criatura. E incentivar, não é isso? As tendências inatas. E combater as tendências menos agradáveis, né? Menos boas, não é isso? Isso chama-se educação. Né? Para quê? Para que essa criaturinha que foi colocada na sua responsabilidade também, no futuro, tenha a sabedoria de saber escolher. Isso? Ele poder também escolher, como você aprendeu. Né? Todos nós aprendemos a duras penas, né? Escolhendo às vezes certo, às vezes errado, dando cabeçada, né? E acertando o rumo. Mas esse é o exercício. Nossa vontade não pode ser multipartida. Então tem que ser focada. Né? Não pode ter vários focos. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas, a frutificar em bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. É isso aí. Ou com as nossas decisões, ou colhemos bênçãos, alegrias, ou lições. Não é isso? E às vezes lições amargas, não é isso? Lições amargas. Mas sempre lições, sempre aprendizado. Uma das coisas que a gente mais bonitas que a gente aprende com o Espiritismo é que não existe castigo, né, gente? Que tudo é o quê? Aprendizado. Né? Que nós estamos realmente aqui para aprender. Né? Mas cuidado, não podemos ficar insistindo em erros. Né? Por isso temos que aprender. Vacilação, aí vem falar do vacilo, porque ainda somos criaturas. Como nós somos ignorantes, nós não temos certeza de muitas coisas, e muito menos saber sobre muitas coisas, nós vacilamos. Será que é assim mesmo? Né? Por isso que às vezes a gente entrega nas mãos daqueles que sabem mais, não é por isso que a gente entrega na mão? Ah, não, ele sabe mais, é o padre. Ah, não, ele estudou, ele é um enviado de Deus, né? Eu posso colocar meu destino na mão dele, posso me confessar com ele, seguir os conselhos, porque ele é um homem bem mais capacitado do que eu. Não é isso que a gente pensa? Aqui também na casa, mas os caras são espíritas, eles leem os livros, eles são estudados, eles devem saber mais do que eu. Lê do engano, cada um tem que decidir por si mesmo. Você pode se aconselhar com esses irmãos, né? Mas nunca deixar a decisão nas mãos deles, não é isso? Como a gente se aconselha com psicólogos, né? Com os doutores, quando estamos com uma doença. Né?
Mas a gente tem sempre que decidir, não é isso? Então, vacilação, afirma André, é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Olha aí o desânimo, né? Os nossos irmãos espirituais sempre nos alertam para a questão do desânimo, que a gente não pode desanimar, porque quando nós estamos animados é sinal de que nós estamos ficando doentes. Nós estamos perdendo o interesse por essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, que chama-se vida. É isso? A vida é um presente divino. E nós temos que vivê-la com confiança. Se bem que muitas vezes, é claro, é difícil viver com alegria constante. Né? Porque esse mundo aqui realmente é um mundo de provas e expiações. Mas nós não podemos desanimar. E aí, como não desanimar? Aí sim vem aqueles conselhinhos do Evangelho para que a gente não se desconecte dos nossos irmãos do plano superior. Não é isso? Dos planos superiores da vida. Que nós podemos, para facilitar o nosso trabalho, chamarmos simplesmente de Deus, não é isso? Elevar sempre, reconhecer em Deus a superioridade sobre os nossos destinos. Né? E sempre, através da prece, rogar o amparo dos nossos irmãos superiores. Ou de Deus, pode dirigir-se a Deus naturalmente, diretamente, porque é a mesma coisa. Né? Sempre teremos irmãos no plano espiritual dispostos a atender as nossas preces quando feitas em nome do Pai. Não é isso? Porque todos nós somos irmãos, não é isso? Não é assim? O irmão mais velho está sempre socorrendo o irmão mais novo. Assim acontece também na espiritualidade, que são os nossos irmãos maiores. Né? Estão sempre com alegria e nos socorrer. Certeza no bem. Então, vacilação é sintonia de fraqueza moral. Né? Tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia felicidade real. E confiança de hoje indica serenidade futura. Aqui está um ponto crucial. É certeza no bem. A gente, às vezes, não acredita também que o bem vá realmente frutificar no nosso mundo. Ficamos, às vezes, desanimados. Meu Deus, como é que pode tanta maldade no nosso mundo? Será que um dia, realmente, nós vamos alcançar um mundo de plenitude, um mundo mais tranquilo, mais sereno? Além, não podemos perder essa certeza. E como é que a gente tem essa certeza? Acreditando que nós estamos numa caminhada de aprendizado. Olha só, é mudar o nosso pensamento. Todos nós estamos num processo de aprendizado. Nós estamos numa escola, tem vários níveis. Tem gente que está ainda no jardim de infância, tem uns que já avançaram, tem uns que estão no ginásio, estão no colegial, tem já nível superior. Se nós pensarmos assim, nós vamos entender por que o nosso mundo é assim, realmente, meio tudo misturado. A gente vê tantas ações. A gente vê tantas ações bonitas, mas também vemos ações degradantes. Né? Por quê? Porque ainda temos irmãozinhos nossos no início das suas caminhadas, né? No seu aprendizado. E como as crianças, né? São ainda passíveis de muitas travessuras. Né? Quem é professor aí sabe, não é isso? Bom, então nós temos que ter certeza no bem. Né? E progresso é fruto de escolha. Olha só, outra dica. Aquele que quer progredir, ele sempre decide, toma decisões. Né? Chama para si a responsabilidade. Né? Então ele decide se instruir, ele vai para a escola, decide realmente buscar o conhecimento. Né? Ele decide a viver em comunidade, a compartilhar com seus irmãos. Então ele não fica isolado, ele troca experiência, ele troca o máximo de experiência que ele puder. Busca conhecimento. Né? Porque o conhecimento, queridos, não é só um conhecimento intelectual, a gente sabe disso. Né? O conhecimento intelectual é um dos conhecimentos. Mas a vida é cheia de conhecimentos. Né? Nós temos gente muito simples, que não tiveram acesso às escolas, mas tem um aprendizado belíssimo. Nos ensinam muitas coisas, não é isso? Então, é uma outra coisa que a gente também não pode perder. Por isso que André Luiz diz que a vida nos oferece muitas possibilidades. Tá? Então, o progresso é fruto de escolha. Nós escolhemos progredir, não ficarmos no atraso ou marcando o passo em nossas vidas. Por isso estamos aqui. Né? Numa véspera de feriado, nós estamos aqui, estudando, ouvindo, né? Tentando o quê? Avançar, compreender, não é isso? Abrir um pouco a nossa compreensão, não é isso? Muito bem. Não há, continuo aqui, está acabando já, viu? É que é denso, né? Tem muitas... O André Luiz, esses nossos irmãos mais avançados, eles têm essa capacidade de dizer muita coisa em poucas palavras, não é isso? Então a gente podia ficar aqui, num trecho, ele podia ficar aqui horas falando sobre o que eles escrevem. Então,
à medida que a gente vai evoluindo, a gente adquire essa capacidade de sermos menos palavrosos, né? Para dizer as coisas. Olha o que ele diz aqui, ó. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Está vendo? Quer dizer, ele não consegue atingir um objetivo se nós ficarmos fazendo zigue-zague no nosso caminho, sem foco. Então, isso é o que os gurus aí do mercado e das empresas dizem toda hora, não é verdade? Para aqueles que querem progredir na profissão. Tem que quê? Que focar. Né? Você tem que fazer decisões, tomar decisões e focar. Você não pode ficar zanzando na vida, né? Sem se fixar. E é isso que ele está dizendo aqui. Flexibilidade de intenção. Né? Você não pode uma hora achar que realmente você tem que caminhar pelo bem e uma outra hora você fala, não vou pelo bem, eu vou pelo mal. Uma hora eu sou aqui. Não, entendeu? Por isso tem que ter firmeza. Né? Persistência. Porque senão você nunca vai automatizar o bem em você. É isso? E nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Automatizar o bem em nós. Fazer o bem se tornar uma coisa natural. Não ser uma coisa forçada. Né? Não é ser aquele, o bonzinho, né? Só de fachada. Não. Ele é bom, ele não está bom. Né? Ele é bom. Não é isso? E aqui ser bom, gente, não é realmente aquela figura boazinha. Então, a gente muitas vezes faz uma ideia, um conceito muito errado das pessoas boas. Boa é aquele que faz as minhas vontades, né? Que atende tudo que eu quero. Não é. Pessoas boas é aquelas que já agem de acordo com as leis divinas. São justas, geralmente são justas, né? E às vezes as pessoas justas são duras, não é verdade? São pessoas que impõem o quê? Disciplina. Então tem muita gente que não gosta das pessoas boas, né? Porque elas impõem disciplina. Veja, todos nós temos experiência da escola, né? Quem que gostava das professoras aquelas mais severas, né? Que eram as melhores, por quê? Porque nos colocavam na linha, não é verdade? Nos davam realmente um caminho, uma direção. Elas estavam realmente puxando as crianças para ter foco, né? Aprenderem a ser gente, né? Aprenderem a ser gente de bem, não é isso? A gente gostava daquelas que eram mais boazinhas, deixavam de fazer as coisas, bagunça, né? Então, na vida também é assim. Nós vamos encontrar gente muito boa, mas que são gente rígidas, severas. Né? Meu avô e minha avó foi um desses. Não me deram moleza. E eu dou graças a Deus, entendeu? A gente dá graças a Deus quando encontra esses instrutores mais rígidos, né? Quando nós na infância não sabendo o que fazer, crianças. E então a gente dá graças a Deus quando tem alguém de punho, de decisão, que nos mostra o caminho, não é verdade? Se não for assim, a gente não vai aprender também, como adultos, a tornar-se cidadão que sabe decidir. Ele continua aqui e diz o seguinte: se a eventualidade da sementeira é infinita, mais outro recadinho profundo, se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. O que está querendo dizer aqui? Que nós vamos colher tudo que plantamos durante a nossa vida. Essa vida imortal que nós temos. Nós vamos sempre plantando e vamos sempre colher. Então, a sabedoria está em cada vez mais semear melhor. Não é isso? É esse o aprendizado. Quando você aprende, você começa a semear melhor. Né? Semear, vocês sabem, né? É uma figura de linguagem para dizer que está muito relacionado com como nós nos relacionamos com o outro, com o próximo. Tá? Essa é a nossa sementeira. Porque nós sempre, o nosso grande desafio está em progredir, aprender a relacionar com o próximo, a crescer junto com o nosso irmão e respeitando o direito do nosso irmão. Essa é a dificuldade que a gente tem, terrível, né? E não é fácil, se vocês pegarem mesmo casais, você vai ver que volta e meia nós estamos invadindo a área do outro, né? Imagine em sociedade, né? A gente vê isso constantemente. Quando você coloca isso nos países, então, você vê os países intervindo, né, em outras nações, decidindo o destino de outros povos, você está semeando. Não é verdade? Não está semeando? Muito bem. Na nossa vida particular também, a hora que a gente resolve decidir o que é bom para o outro, nós estamos semeando. E vamos colher. Né? Depois nós temos que colher.
Guardas contigo tesouros de experiência. Olha que bonito isso daqui, ó. Guardas contigo tesouros de experiências acumuladas em milênios de luta que podem crescer aqui e agora, a critério do teu alvitre, ou seja, a critério do teu livre-arbítrio, né, se você quiser. Recorda que o berço do teu espírito fulge longe da existência terrestre. Olha que bonito isso daqui, né? Guardas contigo tesouro de experiências acumuladas em milênios. Quer dizer, nós somos o fruto de milênios, de experiências milenárias. Né? Embora tenhamos pouca idade, o nosso espírito já tem muita experiência. Tá? E é isso que a gente tem que pensar bem para a gente botar um pouco mais de certeza nisso que eles estão trazendo, tentando nos ensinar, que nós podemos tomar já o destino em nossas mãos, porque nós já temos muita experiência acumulada. Acreditando nessa coisa que nós não temos uma vida só, nós temos várias encarnações. Né? E em cada encarnação nós demos um passo em direção a essa questão de adquirir responsabilidade, tá bom? E ele manda recordar também que o berço do nosso espírito fulge longe, ou seja, não é aqui na planeta Terra, né? É nos mundos espirituais. Ó, fulge longe da existência terrestre. A existência terrestre é só uma experiência, nós temos que inverter realmente esse pensamento. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na terceira dimensão, uma experiência material. Tá? Não é o contrário. Nós já somos espíritos. Muita gente aqui fica às vezes arrepiado quando ouvir falar essa palavra espírito, mas nós somos espíritos, tá? De acordo com a codificação de Kardec, né? Ou se vocês não gostarem de espíritos, nós somos inteligências espirituais. Nós somos inteligências que não somos matéria. Nós não somos matéria. Esse é o grande mistério que nós temos que desvendar em nós. O nosso corpo, sim, é matéria, mas ele é apenas um instrumento nosso, um instrumento que nós temos para manifestar na vida, na matéria. Tendo isso em mente, tudo isso que o André está dizendo para nós aqui faz sentido. Se nós não pensarmos dessa forma, não vai fazer sentido. Tá bom? Então nós temos que nunca perder de vista que nós somos seres espirituais, tendo uma experiência na matéria, uma experiência material. E o objetivo da perfeição, outra frase belíssima do André, olha só que ensinamento fantástico. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus, ou seja, nós estamos condenados a sermos perfeitos. Então, por isso é bobagem os nossos irmãos ficarem negando as leis divinas. Uma hora eles vão ter que se enquadrar, uma hora eles vão ter que respeitar as leis, que esse é o único caminho. Então, o objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus. E a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Né? Ou seja, de novo, aquela ideia da vida imortal. É o prazo do nosso burilamento. Quer dizer, temos toda a vida para nos burilar, para aprender. Entretanto, olha o recadinho aqui. O minuto que vives, ou seja, esse momento agora, é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, oferecendo a horário certo, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Ou seja, nós temos toda a nossa vida imortal para aprender. Só que nós obedecemos a ciclos, que nem na escola. Na escola não tem, cada período não tem seu ciclo. Se você não passar, você é obrigado a voltar lá para trás e recomeçar. Na vida também é a mesma coisa. Nós temos a vida toda, mas nós temos ciclos que se fecham para um grupo na humanidade. Se nós não conseguimos acompanhar a evolução daquele grupo, nós temos que ir lá para trás e voltar e recomeçar, achar o fio da meada. Tá? E é por isso que ele diz que cada momento, cada encarnação é sublime oportunidade para a evolução. Mais uma vez reforçando que nós não devemos desperdiçar um momento sequer na busca do conhecimento de nós mesmos e na busca do conhecimento das leis de Deus. Tá? Por quê? Porque o caminho da evolução é ilimitado, mas nós temos limites nesses períodos, tá bom? Não podemos deitar em berço esplêndido. Eu tenho a vida aí toda para mim, para aprender. Depois eu aprendo. Muita gente fala assim, na próxima, né? Na próxima encarnação eu aprendo.
Não façam isso. Aprendam tudo o que vocês puderem nessa oportunidade. Vocês estão dando um passo em direção ao aprendizado, né? Nesse limitado caminho da evolução. Né? Então, queridos, essa é a mensagem de hoje. E aqui, eu aproveitando a oportunidade, eu trouxe mais uma mensagem aqui do Agenda Cristã, que é do Chico também do André, que fala sobre o mesmo assunto, que é questão de escolha. Então, vamos ver alguns exemplos que ele coloca aqui, para ilustrar essa lição do André. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Olha que interessante. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não se ferir. Olha que interessante, né? Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada, e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão, e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Que bonito, né? Vou ler de novo para a gente fixar. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão, e a bondade virá iluminar o seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Então é isso, meus irmãos. Espero que esses conselhos do André sirvam para as vossas meditações diárias, né, que eu sei que vocês fazem, na busca de respostas para essas questões da vida. Lembre-se que decidir é muito importante e que para decidir você precisa conhecer. Quanto mais você conhecer, mais preparado você se encontra para planejar o seu futuro. Não é isso? E é esse o trabalho que também está subjacente nesse nosso trabalho, nessa nossa existência aqui no planeta. Tá bom? E sempre tenham muita fé. Acredite no bem. Nunca pensem que o bem está sendo derrotado pelo mal. Isso não existe. Tá? É como se a sombra pudesse vencer a luz. O bem é a luz, não é isso? O mal é a ausência de luz. Vamos lembrar isso. Então o mal sempre é passível de ser amenizado, como a sombra sempre é passível de ser amenizada com a presença de luz. Aí a importância de todos nós acendermos essa luzinha interna que todos nós temos, né? Nós todos somos seres divinos, acendermos essa chama divina que está em nós, e todos nós seremos uma pequenina chama, o suficiente para iluminar um grande perímetro à nossa volta. Tá bom, crianças? Fiquem em paz e que Jesus, o nosso Mestre, alimente vossos corações de alegria e paz. E o Pai, que é amor e bondade e misericórdia infinita, nos fortaleça para que nós possamos tomar nosso destino em nossas mãos, e assim tomarmos as melhores decisões em prol do nosso futuro. Que assim seja, graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário para fazer sobre o tema? Podem ficar à vontade. Falar sobre uma coisa que você falou agora no final, Caetano. Muita gente, algumas pessoas, né, falam assim, tá todo mundo fazendo errado, eu vou fazer também. Se todo mundo pensar assim, não vai melhorar nunca, né? Exatamente. Ou seja, nós aprendemos que nós temos que agir no bem, não é isso? Nós temos que sermos luz. Nunca nos juntarmos às sombras, porque aí realmente as sombras vão se
perpetuando, vão ficando cada vez mais presentes. Quanto mais luzes nós acendemos, mais nós vamos afastando as sombras. Por isso que o pessoal fala, não, mas um só, né? O nosso trabalho é muito pouco, eu sou tão pequenino. Não. Vocês viram quando, na escuridão, quando a gente acende uma vela, uma chaminha só, já ilumina, né? Um grande espaço. Assim somos nós. Não vamos nos preocupar com a galera, né? Não vamos ficar dando... Como é que eles falam mesmo? Né? Ficar dando ouvidos para a galera, né? Vamos fazer o nosso trabalho, porque esse trabalho, ele é individual. Não é que nem os jovens estão pensando que tem que se agrupar, né? E todo mundo ser igualzinho nas tribos, nos grupos. Esse trabalho nosso de burilamento, ele é individual. Despertar essa chama em nós, no bem, acreditar no bem, ele é individual, por isso que ele é intransferível. Por isso que não podemos delegar a ninguém, tá bom? Então, tenhamos certeza. Esse é o nosso problema, ter certeza de que nós estamos no caminho certo, como Jesus nos ensinou. E ele dizia o quê? O que Jesus dizia quando a gente vacilava? Confie. É isso? Confie. Caetano, o filósofo que você falou aí da submissão voluntária... O Etienne de la Boétie, do século XVI. Na verdade, se você for ver sob a ótica humana, a gente vive numa... Nossa sociedade humana, ela tem essa submissão, certo? Através dos empregos, do sistema de trabalho, que hoje, o atual mesmo, os governos, né? Mas eu acho que a grande chamada do texto, né, é para o lado espiritual. É isso que importa realmente, né? E é aí que nós temos que, é aí que ele nos aconselha a tomar essas decisões mesmo, para que nós tenhamos essa capacidade, né, de distinguir o errado do certo, mas do lado espiritual. Porque é como você mesmo colocou, né? Nós temos que ter certeza que nós somos mesmo espírito. A nossa pátria é espiritual. Nós estamos aqui momentaneamente, certo? Para podermos burilar, trabalhar, tal, mas não é a nossa vida real. Não é. A nossa vida real é espiritual, né? Exatamente. E às vezes, como você definiu aí no texto, né? A gente a vacilação ela surge também pela assim, quando nós titubeamos na fé. Exatamente. É disso que ela vacila. E quando fugimos do bem, é onde nós também adoecemos, como você colocou, certo? Porque o bem, ele nos leva realmente para o lado da evolução, do lado moral certo, que vai acabar nos levando realmente para o amor que Jesus veio nos ensinar. Isso. Entendeu? Só a prática do bem que vai nos levar a isso, certo? É aquela coisa da fé, da esperança, do amor, que é a prática do bem para chegar ao amor, certo? E o mais importante, né, é que nós temos que nos preocupar com isso, e a decisão é toda hora, realmente. Porque do lado humano, a gente vive mais ou menos essa coisa mesmo, como o filósofo falou, né, da submissão. Exatamente. Porque nós temos que trabalhar, temos que fazer a vontade do nosso patrão. Exatamente. Entendeu? Então, nós também moramos em sociedade, nós temos leis para cumprir também, temos deveres, certo? Então, realmente isso daí é assim mesmo. Agora, na parte espiritual, ela só depende de cada um. É aí que nós temos que ficar esperto, porque aí ninguém pode decidir pela gente. Exatamente. Certo? É um trabalho individual, Individual. né? E que será cobrado. Quando nós voltarmos ao plano espiritual, o que vão perguntar para nós? Qual é a sua colheita, né? O que você plantou? Aí você vai ver se vamos, o que você plantou. Então, e outra coisa que é importante, né, frisar sempre nas palestras, que eu acho é isso. A gente, quando está encarnado do lado humano, nós temos uma forte tendência por exemplo, se uma pessoa fizer 10 coisas, 8 tiverem certas e 2 erradas, a gente foca o errado. E do lado espiritual é exatamente ao contrário. Né? Nos é cobrado o bem que nós fizemos, exatamente. Não o mal que nós fizemos. Exatamente. Então, porque, como você frisou, né, o Pai, ele não castiga. Não castiga. Ele sabe que nós erramos. Exatamente. Então, ele conhece a gente profundamente. Ele que nos criou, né? Exatamente. Ele sabe que nós estamos em aprendizado. Todo o bem é bem-vindo. Todo o bem é levado em consideração. Né? Então, é bem isso aí. Vamos confiar nessa misericórdia divina. Viu, Caetano? O André Luiz está expressando muito bem tudo aquilo que ele vivenciou. Porque ele, quando passou para o outro lado, ele é considerado um materialista. Né? Exatamente. Pessoal profissão, médico. Exatamente. Ele ficou a grandes causas da coletividade. Mas ele era um materialista. Exatamente. Um umbral, 15 anos, 8 anos. Então ele sofreu muito. Exatamente. Ele expressa muito bem. Colheu o que ele plantou. Que ele
pessoa, o estado do espírito. Exatamente. Então ele está falando mesmo como o Vladimir está colocando, a parte mesmo espiritual da coisa. Então, exatamente. Ele está vivendo outra vida, ele vive a verdadeira. A vida real. Real. Porque essa vida nossa não é real. É muito fraca, né, perto da vida real. Exatamente. É muito bem lembrado o André, porque o André, por que ele fez esse esforço de mandar esse livro através do Chico? Justamente, foi uma decisão pessoal dele, de alertar os irmãos encarnados para esse lado da realidade da vida espiritual, que as religiões vinham encobrindo, né, com certos aforismos, certos ensinamentos que não estavam corretos. Exatamente, do ponto de vista humano, o André era um médico super bem sucedido, tinha dinheiro, posição social, reconhecido, tudo mais, né? E chegou no plano espiritual, ele viu a indigência espiritual em que ele se encontrava. Então, ele teve essa preocupação, e graças a Deus, o André fez um trabalho belíssimo e um esforço fantástico para nos mandar essas informações através dos seus livros, através do Chico Xavier, não é isso? Que realmente é um alerta. Eu acho que todos nós, independente de sermos espíritas ou não, devíamos ler os livros do André, porque ali é uma fonte de informação, isso que nós estamos buscando, conhecimento, é uma fonte de informação importantíssima do que nos espera quando nós voltarmos à parte espiritual. Perfeito, meus queridos? Obrigada, Caetano. Muita paz a todos, tá? Muita força para vencer as dificuldades, viu, gente? Que não são poucas. E bom feriado para todo mundo. Descansem amanhã, tá bom? Vamos cerrar os nossos olhos novamente. Depois dessas palavras de aprendizado, vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui, por aqueles que estão nos hospitais enfermos, pelos que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, pelos que estão nos presídios. Vamos vibrar por todo o nosso planeta e seus governantes, por aqueles países também que ainda estão em guerras. Vamos vibrar pela paz. E vamos mentalizando os nossos lares, os nossos entes queridos, passando também por nossos ambientes de trabalho. E assim vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que recebemos. Que tenhamos uma ótima semana e que possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço que aguardem agora os passes, tá? Em silêncio.